Então, como a gente já tem configurado aqui, todos os viewports estão dentro do mesmo layer, DevPoints, vamos agora configurar cada uma das vistas. No meu caso, vou pegar aqui esse primeiro viewport e colocar aqui, por exemplo, a planta baixa. Então eu vou clicar duas vezes aqui dentro do viewport. Quando você clica duas vezes dentro dele, ele fica com essa borda escura, permitindo que você acesse direto o projeto. Quando você clica fora duas vezes, ele volta a acessar a página da prancha do projeto. Então, clicando duas vezes dentro, você pode dar zoom, né, afastar, aproximar a imagem, deslocar ela, né. Se você perder o seu projeto, por exemplo, de repente você não vê ele aqui, não está disponível na sua tela, né, parece que ele sumiu. Se você clicar duas vezes no scroll, que é aquela roleta, né, do mouse, clica duas vezes nela. Ele centraliza todo o desenho em na sua tela ativa, no seu viewport ativo, né. Então vou aproveitar, aqui do lado eu tenho a minha planta, aqui eu vou colocar, por exemplo, a minha implantação, aqui embaixo vou colocar a situação. Eu vou aproximar só para centralizar o desenho, para eu entender como está a minha organização na minha prancha. Depois a gente vai colocar na escala e elas vão ficar no tamanho real de impressão, né? No tamanho que vai ser impresso. Aqui eu vou colocar, por exemplo, no meu caso não tem um corte, não coloquei nesse desenho, eu vou colocar a planta de cobertura, o diagrama de cobertura, para a gente ter um exemplo aqui de diagramação. Então, eu posso redimensionar meu viewport a partir desses vértices, né, que são os grips do AutoCAD. E agora, depois de mais ou menos organizado assim, a posição dos elementos, eu vou colocar na escala. E colocando na escala, eles vão ficar do tamanho como eles vão ser impressos. Para colocar na escala é uma configuração muito simples. Há um tempo atrás a gente veio aqui no vídeo para a configuração da página, que essa medida aqui é extremamente importante para a definição da escala. Então, como a gente já fez isso, já configurou, está tudo ok, eu vou trabalhar com a escala aqui agora, que basta você selecionar o seu viewport. Quando você seleciona ou estiver trabalhando dentro dele, aparece automaticamente um número aqui embaixo. Esse número é a sua escala, é a escala que você vai usar no seu projeto. Você pode escolher qualquer uma nessa lista. Nesse caso aqui na minha planta baixa, vou definir que esse viewport selecionado fique na escala 1:50. Bom, não coube no viewport. Primeira questão que eu já visualizo aqui, né, não coube. No meu caso aqui, né, eu vou verificar qual foi o problema que aconteceu. Eu tenho que selecionar o meu viewport. No meu caso, esse viewport aqui eu não estou... Bom, consegui, voltou a aparecer. Seleciono ele e aumento a área dele, né? No caso, a minha planta baixa, dá para selecionar. Quando eu seleciono aqui o viewport, eu vejo aqui embaixo que ela está na 1:50, ela está configurada já. Só que o meu viewport não tem área suficiente para mostrar ela na dimensão que é necessária. Depois de fazer alguns ajustes, né, de puxar, esticar, enfim, eu consigo encaixar todo o desenho aqui, né? A ideia é que você economize o máximo de área de desenho para caber todo o seu projeto aqui em uma página só, né, em uma prancha só. Então tá lá, a minha planta baixa, 1:50. A minha situação vou colocar na 1:500. 1:500 eu não tenho ela aqui disponível. Então eu vou adicionar uma nova escala nessa lista. Entro naquela opção para customizar. Aqui, esperar ele um pouquinho para abrir a janela. Minha janela parece que está em outra tela. Deixa eu configurar isso aqui então antes. Bom, muito bem. Resolvi já meu problema aqui no computador. Para eu configurar então a escala no 1:500, venho aqui e mando adicionar uma nova escala. Ele vai abrir essa janela. E aqui na ordem que eu vou adicionar uma nova escala. Ele vai abrir uma outra janela, no caso estava fora da tela, onde que eu vou colocar o nome dela.
Então aqui a minha escala vai se chamar, por exemplo, 1:500. E aqui embaixo que é o mais importante, eu tenho que colocar aqui a proporção dessa redução. Uma unidade equivale a 500 no desenho. Ok, apareceu ali, vou aproveitar e vou adicionar a 1:200 também, que não consta na minha lista de escalas. Vou ver ela para cima, ok. Então agora seleciono, coloco no 1:500. Olha lá, ela ficou bem reduzida, realmente é o que eu estava esperando. Não, desculpa, essa daqui é 1:200 ou 1:100. Vou colocar no caso aqui não 1:100 é minha implantação, porque é uma implantação muito fácil de entender. Vou deixar aqui não 1:200. Enquanto aqui embaixo, essa sim, a situação, eu vou colocar não 1:500. Tá. Vou encaixar ela aqui de modo que fique legível, mostre todo o conteúdo que é necessário para o entendimento do projeto. Sem nenhum prejuízo. Então tá lá, meus desenhos todos já configurados, cada um na sua escala. Faltou esse aqui também, não, são para 100. Então, quais são as escalas que a gente vai usar no projeto? Planta baixa e corte são a mesma escala, 1:50. Planta de cobertura, 1:100. Às vezes, essa planta de cobertura pode ser colocada diretamente na planta de implantação, que é quando a gente representa a edificação dentro de um lote, né, a distância dela para os limites, acessos. Então, nesse caso, eu preferi retirar ela daqui, imaginando que eu poderia um desenho na parte que esclarecesse melhor essa informação. Mas se o seu projeto for simples, for mais simples do que esse, né, essa cobertura for mais simples, você pode colocar tudo dentro do mesmo desenho, né? Porque aí, nesse caso, você teria uma planta de implantação com a cobertura juntas, num desenho só. Se ficar legível ainda assim no desenho, não há problema, né? E situação, que é o seu lote dentro do contexto urbano, né, dentro de acessos às vias próximas ao terreno, lotes, tudo isso você pode colocar então dentro de uma planta não 1:500. Bom, próxima etapa aqui, né, agora que meus desenhos estão em todas as escalas adequadas, né, todas as escalas corretas, é analisar cada um dos desenhos para perceber se existe alguma linha com espessura diferente, uma espessura que não deveria estar, né, se deveria ser fina e ficou grossa, ou se as achuras estão aparecendo, né, se os meus elementos estão com a representação adequada, não há sobreposição de linhas, existe legibilidade do texto. Então vou conferir todos os desenhos para ter certeza disso, né? Todos estão saindo muito bem. Lembrando que qualquer modificação que eu faça aqui nesse projeto, lá no model, né, aqui dentro do projeto, essa modificação ela repercute aqui no desculpa, aqui dentro do layout, né? E é a hora que a gente tem para conferir então todo o projeto, né? Então, tamanho de cotas, por exemplo, a cota aqui na planta não 1:50 está no mesmo tamanho na implantação de 1:100, não existe variação de texto, né, de tamanho de texto, deve ser mantido. Aqui no meu caso eu percebi já um problema, tem uma linha que não está conectada a nada, né, então eu vou voltar aqui no model, né, dentro do meu projeto, vou aproveitar e vou esticar ela um pouco, né. Agora provavelmente ela conectou, né, conectou o restante ao limite do desenho. Então tá, no meu caso, se eu quiser visualizar como vai ficar meu projeto final, eu posso ainda desligar o layer viewport, de DevPoints para desligar os viewports. Vou deixar ele aqui escondido.
Então eu vejo como vai ficar minha prancha final sem aquele retângulo, né? Um problema que eu percebi é que minhas linhas não foram tracejadas, não estão tracejadas nem traço ponto. Apesar de que aqui dentro do model elas estão no modo adequado. Então nesse caso que a gente tem que usar aquele comando LTS, né? LTS, e o fator de escala aqui no meu caso eu vou testar outros valores até ficar a linha do modo que ela deveria ficar. O LTS ele varia a escala das linhas do seu projeto, né? Então, no meu caso aqui eu já sei que se eu tentar essa escala 0.0003, o meu projeto já fica com a representação adequada, né? Então está tudo bem aqui, está tudo ok. Aqui tem um problema, né? Essa linha de fora deveria ser contínua, então aproveito para voltar aqui e corrigir essas linhas externas. Todas elas estavam tracejadas, ó, então eu vou modificar para layer, né? Para by layer, por exemplo, para manter elas contínuas. Agora sim, está tudo ok, né? Depois tudo conferido, né? Então na verdade agora só resta colocar aqui o rótulo de cada desenho, né? Um texto para cada desenho, e depois imprimir. No meu caso aqui então eu vou pegar um comando de texto, single line, vou usar aqui o estilo que eu criei antes, que é legenda. A gente fez esse estilo de texto em aula, né? Vou clicar aqui, o ângulo 0, pronto. Então vou começar a escrever. Planta baixa, ESC 1 para 50. Aí ficou muito grande, né? Ficou grande, não tem problema. Ele está com uma configuração errada, realmente não deveria ser esse tamanho todo, né? Então o que eu posso fazer? Eu seleciono meu texto, botão direito, mudo aqui propriedades dele. Se não quiser modificar todo o estilo, eu posso mudar só esse. Então vou colocar aqui para ele ficar com uma altura de 3.5 milímetros. Corresponde a 0.035 metros. A minha planta, meu papel está na escala de metros, a gente fez essa conversão um tempo atrás, na configuração da impressão. Pronto. Então aqui esse meu texto, você percebe que eu estou colocando ele diretamente aqui na área do layout, não existe esse texto aqui no model, eu tenho essa opção, né, de fazer ele por aqui. E já que eu tenho configurado, eu vou colocar ele em todos os outros desenhos, né, e depois eu só edito cada um deles. Então aqui a planta baixa, aqui vai ser implantação. Escala para 100. Aqui, situação. Escala para 500. E por fim, aqui, planta de cobertura. Escala para 100 também. Então, pronto, tá a minha prancha pronta, toda configurada. É claro que vocês vão ter mais desenhos, mas vocês vão tentar encaixar todos eles aqui. Aí a questão é, e se eu não conseguir encaixar? Se faltarem desenhos para colocar nessa prancha? Então a gente pode selecionar tudo isso que a gente acabou de fazer, usar o comando de copy, copiar aqui para o lado, né? A gente vai ter uma outra prancha de projeto que você pode colocar outros desenhos aqui, né? No meu caso vou deixar os mesmos desenhos sem escala, ou em escalas diferentes, só para a gente imaginar que aqui teria uma outra prancha com mais desenhos. Esses ficaram coloridos assim porque o AutoCAD não conseguiu processar essa informação. Eu vou atualizar a informação aqui no AutoCAD. Deixa eu só voltar lá para a minha tela. É só você clicar duas vezes dentro do viewport, aqui dentro, e digitar RE do Regen, para ele regenerar, ele atualizar a tela. Então no meu caso todas elas já ficaram prontas, bem configuradas. Então vamos imprimir aqui agora.
Eu posso usar o Ctrl P do teclado, como qualquer impressora, né, como qualquer impressão. Posso vir aqui em Plot também, ou posso vir aqui nesse A. Ele vai abrir a opção de impressão. Plot é o mesmo comando, todos eles são o mesmo comando. Tem aqui uma tela bem parecida com aquela primeira que a gente configurou. Eu vou me certificar aqui com essa opção janela, Window, de que eu vou imprimir exatamente aquela prancha. Vou usar aqui a opção Preview, né, para ver como vai ficar minha prancha na impressão. Está aqui, prancha, as bordas do papel, né, enfim, tracejados, né, achuras, todos aí presentes, sem nenhum problema de configuração. Dou um ESC para voltar para essa tela. E aqui está tudo ok, então vou dar um ok para imprimir. Como a impressora é DWG de PDF, ele vai gerar um PDF dentro do seu computador, né, em qualquer área, ou qualquer lugar que você queira. Então ele vai gerar aqui uma impressão, automaticamente ele vai gerar também, ele vai abrir o arquivo PDF, o meu está demorando um pouco mais, abrir o arquivo PDF, então é esse arquivo aqui agora que você vai levar lá para a copiadora. Tem todas as espessuras configuradas, textos, ninguém pode mais mexer nesse arquivo, é um arquivo fechado. Caso você queira imprimir a outra folha, você vai fazer a mesma coisa, em Print, Plot, Janela, e pedir agora para selecionar a outra área, o outro papel. Tenho certeza que está pegando no vértice certo, né? Dá um ok, então aqui vou imprimir, gerou a outra folha, também toda configurada, com espessuras aparecendo. Então ok, acaba aqui então essa configuração, a gente já tem aqui ó, esses dois arquivos, são esses dois arquivos que você vai levar para uma copiadora. Tá? E é isso, esse tutorial de impressão termina por aqui.